morada. Jesus estava dizendo, olha, não se turbe o vosso coração, ou seja, não se entristeça, não se angustie, não se desespere, não se preocupe. E Jesus mostrou para eles que haveria uma necessidade dele ir. Para quê? Para que então o Consolador pudesse ser da parte de Deus enviado. E nós muitas das vezes nos vemos em situações semelhantes, né? Quando estamos diante de certas situações, muitas das vezes vem uma tristeza, vem um temor, vem algo, uma insegurança em nosso coração. E é nesse momento que nós precisamos também da visitação do Espírito Santo. Nós precisamos da palavra, nós precisamos que Deus venha sobre nós para nos animar, para nos renovar, para nos dar novas forças, para fazer com que os nossos olhos saiam daquela circunstância em que nós estamos vivendo, daquele problema, daquele momento, daquela situação, e eleve os nossos olhos para o monte, de onde Deus já tem preparado o nosso socorro. Amém? E se nós crermos assim, nós vamos ver Deus atuar de uma forma poderosa. Então nós vemos aqui que Jesus está dizendo a eles acerca desse momento que estava por vir. Ele diz, olha, eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Eu não sei se você sabe, mas a videira é algo muito interessante. A videira chega um tempo, após a produção que ela teve das uvas, as suas folhas começam a secar e elas caem. E ficam apenas os ramos. E esses ramos, alguns deles secam. E a pessoa que trabalha no cultivo da uva, ela tem que apanhar uma tesoura, ou não sei, um outro material, um objeto qualquer, e tem que ser feita uma podagem. Então, muitos ramos que ficaram ressequidos, eles precisam ser cortados, eles precisam ser podados. Aqueles que ainda estão com vigor precisam ser agora limpos. Para quê? Para que no tempo da produção, no tempo da videira produzir os frutos novamente, ela possa produzir com maior força, com maior vigor. Então, há um momento em que as folhas caem, há um momento em que há uma necessidade de podar os galhos, mas nenhum ramo pode produzir fruto em si mesmo se não estiver conectado à videira. Na nossa vida é a mesma coisa. Nós somos os ramos, Jesus é a videira. E para que a gente tenha sempre uma vida frutífera em Deus, nós precisamos estar totalmente conectados a Ele, né? E nós também viemos de um processo mais ou menos semelhante. Quando nós viemos do mundo, nós viemos cheios de imperfeições. Haviam em nós galhos ressequidos, haviam em nós espinhos, haviam em nós folhas secas. E quem é que começa a fazer esse trabalho na minha e na sua vida? O Espírito Santo de Deus. Ele começa a polir, ele começa a limpar, ele começa a podar. Então, quantas coisas Deus precisou podar na minha vida para que eu pudesse ser aquilo que Ele gostaria e que espera que eu ainda alcance a ser, né? Então, Deus trabalha em nós dessa maneira. Então, Jesus está dizendo o seguinte, olha, vocês são os ramos, eu sou a videira. E se o ramo der fruto, esse ramo será limpo, será cuidado e ainda produzirá mais fruto ainda. Essa é a razão pela qual o cristão precisa ser um cristão atuante na casa de Deus, na obra de Deus. Você tem que ser um cristão atuante, porque se você é um cristão atuante, há frutos em você, né? E esses frutos, eles não ficam por aí, eles se multiplicam e começam a ser bênção na vida de outras pessoas, né? E quando nós entendemos assim, o Espírito Santo então trabalha dessa forma na nossa vida. Então, como nós cantamos nessa manhã aquele louvor, né, pedindo tudo aquilo que há em mim precisa ser mudado, Deus quer mudar. E muitas das vezes nós recebemos a visita do Espírito Santo para fazer essas mudanças. Mas ao invés de nós abrirmos o nosso coração, como diz a palavra, eis que estou à porta e bato, se abrires eu entrarei. Muitas das vezes, ao invés de abrirmos a porta e dizer, Espírito Santo, entra em mim. Eu sei que tem muitas coisas em mim que precisam ser mudadas, transformadas, polidas, podadas, lapidadas. E eu talvez ainda não tenha lhe dado essa oportunidade. Esse é o momento, essa é a hora que eu quero abrir a porta do meu coração, da minha vida, para que tu venhas e faça aquilo que for necessário. Amém? Então, quando nós fazemos isso, né, Deus começa a trabalhar em nós. E é o momento da poda, onde Ele vai cortar os galhos ressequidos, onde Ele vai tirar as folhas secas, né? Onde Ele vai colocar novamente o que... Você sabe que a pessoa que planta, que cuida de uma certa plantação, há aquele tempo da adubagem, né? Tem que botar um adubo para fortalecer a terra e tudo mais. E Deus derrama sobre nós a unção, o poder. Então, é todo um trabalho que Deus vai fazendo na nossa vida. Mas Deus não pode atuar se nós não estivermos com Ele conectados. Um ramo não frutifica se não estiver ligado à videira, né? Um ramo separado da videira é o contrário. A Bíblia define aqui, esse ramo seca, né?
e para nada mais serve para ser então depois recolhido e lançado fora. Não é o que acontece, né? As pessoas que cuidam muitas das vezes de plantações ou de jardins ou coisas parecidas, você vê que quando ela recolhe aquelas folhas, né? Há um trabalho até que às vezes eu vejo as pessoas fazendo na rua que eu fico indignado, né? Você já viu o pessoal que às vezes passa por aí cortando grama, né? Aí a pessoa corta grama, aí dá aquela parada nas pontas, aquele trabalho tão legal, tão bonito, mas depois eles fazem uma coisa que aquilo eu fico indignado. Pegam aquele soprador e aí sopra todo lugar que ele trabalhou e joga a sujeira toda na rua. Os carros passam e aquilo fica se espalhando. Eu falei, meu Deus, por que faz um trabalho pela metade? Por que não soprou, juntou tudo num lugar, botou num saco e levou para jogar em algum lugar, né? Então eu acho isso um trabalho mal feito. Eu acho trabalho mal feito. Eu tenho um rapaz que a cada 15 dias vai lá em casa cortar grama lá e tal, e eu vejo que ele faz assim, ele sopra, junta tudo no canto, bota num saquinho plástico e deixa lá na casa, para no dia que o lixeiro passar, ele leva. Ele não sobra pro terreno do vizinho, né? O que não é bom pra gente não é bom pros outros, não é verdade? Então o cara quer mostrar que ele foi lá, cortou a grama daquele daquele lugar e limpou e sopra a sujeira para cima do quintal do outro ou até para a rua. Eu acho uma coisa feia, né? Eu fico indignado com isso quando eu vejo. Na vida espiritual é a mesma coisa, né? Deus muitas das vezes quer vir em nossas vidas e quer fazer essas podas, quer fazer essa limpeza, quer fazer essa mudança, essa transformação. E Ele vem com o sopro do seu Espírito Santo para tirar de nós todas as coisas que são impuras, todas as coisas que não são boas, que não são agradáveis a Ele, né? E nós não podemos deixar que isso vá para um outro lugar, senão ser tirada de nós, para que a gente seja limpo, para que a gente seja tratado por Deus, para que possamos frutificar ainda mais. Esse é o processo de Deus na nossa vida. E Jesus estava falando isso aos seus discípulos: olha, vocês precisam estar em mim e permanecer em mim, para que eu então permaneça em vós. Você está vendo a conexão? Para que Deus permaneça em mim, eu tenho que permanecer nele. Amém? Eu tenho que estar ligado, eu tenho que estar conectado, né? Não há como estar desconectado da videira. Cristo é a videira e nós temos que estar conectados a Ele. Então Ele está explicando exatamente de permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Né? Como não pode o ramo dar fruto de si mesmo se não permanecer na videira? Ou seja, ninguém cresce espiritualmente, ninguém produz frutos espirituais, ninguém produz mudança, transformação, se não estiver ligado ao Senhor. Se não estiver em perfeita aliança, comunhão com Deus, vivendo uma vida segundo os seus mandamentos, a sua palavra. Então, muitas das vezes, há coisas em nossa vida que o Senhor vem para fazer, para trabalhar, mas muitas das vezes nós não permitimos, não consentimos. Né? Você tem pessoas que são pessoas de sua confiança, a tal ponto que você é capaz de entregar a chave da sua casa a essa pessoa, é ou não é? Você entrega. Ah, olha, fulano, eu vou viajar, vou passar um mês fora, mas você fica aí com a chave da minha casa. Eu tenho a chave da casa da Mônica até hoje, não sei, acho que ela nem sabe disso, mas eu ainda tenho, desde o tempo que ela estava em Angola, né? O dia que ela perder a chave, eu tenho uma reserva aqui. Então, a pessoa de sua inteira confiança, que você é capaz de entregar a chave da sua casa e dizer, olha, a minha casa está aqui, olha, vá lá, acenda a luz, ou veja isso, ou veja aquilo, porque você confia. Na vida espiritual é a mesma coisa. Eu preciso confiar em Deus para entregar a chave do meu coração a Ele. Dizer, Senhor, aí está. Opera, trabalha, faz aquilo que for necessário, né? Se nós ficarmos inseguros, com medo, receosos, esse trabalho tarda mais. Essa é a razão pela qual muitas pessoas, umas crescem rapidamente espiritual e outras que retardam um pouco mais. Por quê? Será que Deus age diferente? Não. O que vai fazer e controlar o agir de Deus é a posição que eu e você tomamos, amém? Se você se abre diante de Deus e diz, Senhor, aqui estou eu, trata comigo, limpa. Eu quero ser ramo, mas quero ser um ramo que dê fruto. Eu quero ser um ramo que abençoe. Eu quero ser um ramo que o Senhor possa olhar para mim e ficar feliz em me ver. Amém? Então, se você é assim, você vai ver que a sua vida vai frutificar sempre. Onde quer que você vá, a Deus vai fazer você frutificar. Amém? Onde quer que você for, você vai ser bênção. Deus vai usar você de uma forma ou outra para ser bênção naquele lugar. Amém? Por quê? Porque você está ligado à videira. Amém? Você está conectado.
ao ponto que, se nós não estivermos conectados, nós vamos ser o quê? Aqueles ramos meio ressequidos, né? E sozinhos não produziremos fruto algum, né? E o Senhor estava preparando eles para esse exato momento. Ele estava preparando, dizendo, olha, eu irei ao Pai, mas eu irei com a missão de preparar lugar para vós outros, né? Então, Jesus estava sabendo, estava sentindo e percebendo que eles estavam ficando tristes. Senhor, está tão bom, tu estás conosco, por que tens que ir embora? Mas ele diz, mas eu tenho algo mais a fazer. Eu irei ao Pai preparar lugar, para que um dia ao voltar eu vos leve comigo para onde quer que eu esteja, vós estejais também. Amém? Então, o Senhor tinha algo ainda a fazer, que era preparar lugar para cada um de nós, que somos a noiva, a igreja de Cristo. Amém? Né? E os discípulos, eles estavam escutando todas essas coisas, mas começaram a ficar entristecidos, começaram a ficar tensos, preocupados. E agora, como será? O Senhor não vai estar mais com gente, ele vai embora, ele vai ser assunto, né? Mas ele disse, mas eu não vos deixarei órfãos, ou seja, desamparados. Eu enviarei o meu Consolador, e esse estará convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém? Olha que coisa linda, como Deus cuida de nós, né? Como Ele cuida da gente. Ele disse, vocês não vão ficar desamparados, não vão ficar sozinhos, mas eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará o Consolador, o Espírito Santo que estará em vós. Aleluia! Então, quanta coisa boa tinha por acontecer, né? Então, muitas das vezes na nossa vida é o mesmo, né? Você é o ramo da videira verdadeira e não pode frutificar se não estiver conectado, né? E conectado é estar ligado, em comunhão o tempo todo com o Senhor, né? Para que então esse ramo possa frutificar, possa dar frutos para a glória e a honra do Senhor nosso Deus. Então, deixa Deus trabalhar na sua vida. E quantas das vezes Deus, através do Espírito Santo, toca em nossos corações, mostrando algo que precisa ser feito, mudado, transformado. E muitas das vezes, ao nós abrirmos, nós nos fechamos. Você já viu aquele bichinho, o caramujo, né? O caramujo que ele carrega a casinha dele nas costas, mas quando você toca nele, ele se recolhe e entra para dentro da casa e ali fica, né? Na vida espiritual é quase igual. Muitas das vezes Deus vem e nos toca por um motivo, por uma razão, querendo fazer algo em nós. Aí vai depender, ou eu me abro, ou eu me fecho. Se eu me recolho e, não, Senhor, não quero mudar, não quero ser transformado, não quero isso, não. Deus não opera, né? E isso tarda o quê? O nosso crescimento espiritual. Amém? Mas quando nós abrimos o coração e dizemos, Senhor, aqui estou eu, trata comigo, né? Opera na minha vida segundo o teu querer e a tua vontade, né? Aleluia. Né? Então, aí Deus faz coisas tremendas, como fez na vida de Paulo. Ele disse, né? Como ele mesmo afirmou, porque agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, quando Cristo vive em nós, agora ele tem um controle. Amém? Ele tem um controle, né? Ele tem um controle, ele está no comando, né? Então, eu sempre dizia para minha esposa, quando ela estava aprendendo a dirigir, eu sempre dizia para ela o seguinte, olha, o dia que você dirigir e eu dormir do seu lado, é porque você já está aprovado. Porque eu já confio, né? Então eu sempre brincava com ela dizendo, olha, o dia que você dirigir e eu conseguir dormir do seu lado, né? Eu já estou tranquilo, porque eu confio que você está bem, né? Então, graças a Deus, né? Então, às vezes a gente sai da igreja, vai almoçar, aí vem aquela vontade de dar aquele cochilo. Eu falei, toma aí, agora você pilota a aeronave que eu vou dormir. Mas isso é o quê? Confiança, né? Então, Deus quer isso também, quer que nós confiemos nele. E muitas das vezes, para nós é difícil, né? Confiar em Deus, porque nós achamos que nós podemos fazer melhor. E queremos tentar de todas as formas, mas não, Deus, ele fica esperando. Quando você, então, deixar que eu faça, então, olhe, observe. Né? Igual ontem eu estava assistindo um filme, um filme em parte bíblica, tem algumas coisas que não é bem como a Bíblia fala, mas a mensagem em si é interessante. Um filme, o Êxodo, né? Que saiu recentemente, onde eu estava assistindo, mostrando a história de Moisés, né? Então eu fiquei assim muito prestando atenção naquele filme e vendo que realmente é assim. Moisés era um general, era um comandante, era um guerreiro, era um homem de batalha. E quando Deus falou com ele para que ele fosse o libertador do povo, né, da escravidão do Egito, ele tentou fazer da sua maneira.
Ele reuniu o povo, formou o exército, treinou eles em atirar lança, atirar flecha e tudo mais. E depois ele, como nós podemos enfraquecer um exército? Minando a sua provisão. Provisão de quê? De alimento, provisão de armamento. Então eles começaram a atacar. A Bíblia não fala nada disso, mas no filme mostra, né? Não sei se você já viu. Mas eles começaram a atacar os paiol de alimento, eles começaram a atacar os lugares de fabricação das armas, eles começaram a atacar os navios que chegavam para o Egito trazendo coisas que eram necessárias. Isso para quê? Para diminuir a provisão do exército e do povo, para enfraquecer, né? Queimaram as plantações e ele, quando foi ter com Deus, Deus falou com ele: olha, o seu processo vai demorar muito. Ah, mas eu estou fazendo tudo certo e tudo me está me questionando. Ele: não, agora não faça mais nada, apenas observe. E quando ele deixou Deus operar, olha como as coisas aconteceram assim tão rapidamente, né? E ele pôde então entender que era melhor observar e deixar Deus trabalhar. Amém? Na nossa vida é a mesma coisa. Nós vivemos inclusive hoje numa época em que é tão difícil nós ficarmos parados, né? É tão difícil nós ficarmos esperando por algo. Hoje tudo é muito rápido, tudo acontece muito rápido, né? E a gente entra nessa correria e achamos que com Deus é igual. Não, eu tenho que fazer, não. Descansa no Senhor, né? Espera em Deus, deixa Ele trabalhar e fica olhando, né? Quando Deus disse a Gideão: Gideão, eu te darei de vitória contra os medianitas. A primeira convocação vieram 22.700 homens. E não, é gente demais. E foi fazendo um processo seletivo, ficaram 300, né? E Deus disse: e com esses 300, Gideão, você não vai ter que pelejar. Vede o livramento que eu vos darei. Amém? Quando nós confiamos em Deus, Deus mostra pra gente como Ele trabalha. Amém? E eu estava olhando aquele filme, assistindo aquele filme ontem, eu falei: meu Deus, se é um Deus tão tremendo e tão poderoso, que podem fazer as rãs saírem dos lagos e invadirem um palácio, trazer os gafanhotos, as mãos, tudo aquilo, o que é o meu problema? O que é a minha causa? O que é a minha situação para esse Deus? Não é nada. Seu problema, diga para o seu irmão: irmão, o seu problema para Deus não é nada. Não é nada, não é nada, né? Então, acalma, tranquiliza, né? Deixa Deus fazer, Ele está no controle, Ele está no comando, amém? E a Bíblia diz: agindo Deus, quem o impedirá? Amém? Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Não há como, né? Ninguém pode contra Deus, né? Querendo Deus, né? Quem o impedirá, né? Então, muitas das vezes para nós é difícil, né? É difícil, eu sei que é. Para mim também é, eu também sou assim. Às vezes eu tento fazer, quero fazer, procuro fazer, mas chega um momento que Deus diz: opa, dá um tempo, cara, espera aí, agora eu vou fazer como eu quero. Amém? E quando Deus começa a tomar pé da situação, aí você vai vendo que as coisas vão acontecendo assim, ó, rapidamente, né? Então, e nesta manhã, quem sabe talvez você tenha chegado aqui com algo no seu coração. Quem sabe tem alguma área na sua vida que Deus queira tratar, queira operar, quem sabe você hoje seja o ramo que o Senhor trouxe aqui para ser podado, para ser limpo, para ser transformado, para ser cuidado, para receber uma nova unção, né? Deus quer fazer isso? Quer, mas vai depender de quem? Mais de você do que dele, porque ele já está disponível. Agora eu preciso abrir o coração e dizer: Senhor, eu quero receber isso. Eu quero receber a sua visita, eu quero receber o seu toque, eu quero ser transformado, né? E os discípulos, eles começaram a entender, até no momento em que o Senhor então foi assunto aos céus. Mas eles receberam todas as orientações do Senhor Jesus para estarem ali aguardando até aquele momento em que eles seriam totalmente revestidos. E após revestidos, eles sairiam a fazer a grande obra que fizeram. Amém? A nossa vida é a mesma coisa, né? O Senhor disse: ó, permanecei em Jerusalém até que do alto seja revestido, né? E às vezes Jerusalém não nos agrada, né? Não é boa, né? Havia uma perseguição naquela época, né? Havia muito conflito, né? Eles queriam sair fora de Jerusalém o mais rápido possível, né? Mas Deus diz: não, espera aí em Jerusalém, até que do alto seja revestido. E quando foram, olha que obra tremenda eles fizeram em nome do Senhor. Amém? A nossa vida é assim. Às vezes Deus nos põe em determinada situação, ou em determinada área, ou em determinado local, para tratar conosco, né? É o mover de Deus em nossa vida, né? Quando Ele diz: olha,
Olha, vá à casa do olheiro e veja como ele trabalha. E ele, observando, viu que ele pegava o barro sem nenhuma forma e começava a trabalhar o barro, e daqui a pouco já dava forma a um vaso. E quando esse vaso estava quase pronto, ele se quebrava, ele tinha que voltar para a amassadeira de novo. Na vida espiritual é a mesma coisa. A Bíblia diz que eu e você somos o vasos e vaso de barro, para que a excelência do poder seja sempre dele e nunca nossa. Amém? E nesse trabalho de Deus em nós, muitas das vezes o vaso parece que está perfeito, mas aos olhos de Deus não está. E muitas das vezes Deus nos leva de volta à amassadeira, né? Então é aquele momento de aperta aqui, ajusta ali, até que então Deus faz novamente um vaso perfeito. E quem sabe talvez você não esteja nesse período, e talvez não esteja entendendo. Ah, mas está muito ruim, Senhor, não quero seguir esse negócio de amassadeira não, eu quero sair logo daqui. Ah, é? Aí Deus tira você da amassadeira, bota no forno. E aí, como é que fica? Hã? Vai pro forno, né? Porque o forno traz o quê? Resistência, né? Eu não sei se você já visitou uma olaria, mas eu já visitei várias, né? Várias, quando eu morava no Brasil, eu ia muito para aquelas olarias que tinham lá em Itaboraí, Venda das Pedras, e comprava vasos para fazer arranjos para a igreja, muitas coisas, né? E uma vez eu fui, né? E eu percebi o processo, né? Daquele bem manual, aquele processo de amassar o barro, fazer a telha, fazer o tijolo, e depois aquelas pessoas levavam aqueles carrinhos e colocavam dentro daqueles fornos que eram alimentados com madeira, com lenha, né? E eles ficavam ali, aquela alta temperatura, e quando saíam dali, saíam bem vermelhos e fortes. A vida espiritual é a mesma coisa. De vez em quando Deus tem que nos botar lá no forninho, para quê? Para ganhar força, para ganhar resistência, para suportar mais do que eu e você já temos suportado, né? E muitas das vezes é difícil, é bom, não é, mas é necessário. Amém? É necessário. Diga para a pessoa que está ao seu lado, é necessário. Aleluia, né? Ah, pastor, eu já estou sendo amassado há tanto tempo. Ah, então ainda não chegou o forno vem por aí, é a próxima etapa. Hein? E depois que você sair do forno, você está pronto para ser um instrumento valoroso na mão do Senhor, né? Valioso na mão do Senhor. Né? Então a gente precisa entender isso, esses processos de Deus na nossa vida. E dizer, Senhor, haja o que houver, seja como for, eu sei que a minha vida está nas tuas mãos. Ah, olha, a Bíblia diz o quê? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais eu a vós outros. Amém? Se nós, sendo maus que somos, sabemos o que é melhor e procuramos dar e fazer o melhor para os nossos filhos, quanto mais Deus por mim e por você. Amém? Então, tranquiliza, Deus está no controle, Deus está no comando. Se você está passando algum momento assim na sua vida, é Deus trabalhando, é Deus polindo, é Deus lapidando, é Deus colocando você na amassadeira, colocando no forno, para que você saia daí mais fortalecido na sua fé, na sua confiança em Deus. Amém? Então, você vai ver que a partir daí, você vai aprender a entender um pouco mais desse mover de Deus em nossa vida. E isso era que o Jesus estava falando aos discípulos. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Nós não cantamos aqui que aquele que fez a promessa é fiel? Deus é fiel, amém? Ele é fiel, né? Por mais que as coisas queiram sufocar os sonhos de Deus na sua vida, mas Deus sempre vai ao teu socorro para te tirar da cisterna, para te tirar da cova, para te tirar da fornalha, seja de onde for, para que o nome dele em você seja glorificado. Amém? Por isso que nesta manhã o Senhor abençoe a sua vida. Nesta manhã, esta rápida reflexão, porque hoje não podemos nos alongar demais, até uma reflexão bem rápida, para as coisas que estão por vir, mas que você saiba que Deus quer operar na sua vida. E Ele trouxe você aqui nesta manhã para dizer isso a você. Deixe que eu trabalhe na sua vida. E se você deixar, esteja pronto para ver as coisas lindas e grandiosas que Deus irá fazer. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Amado Deus, eterno Pai, todo-poderoso, a tua palavra é viva e eficaz. Não volta vazia sem que antes cumpra o seu desígnio. Eu creio que nesta manhã talvez hajam vidas que estão aqui, passando, quem sabe, por um momento de serem amassados, um momento de serem trabalhados em um vaso novo. Quem sabe, Senhor, estão saindo desse processo, voltando à amassadeira. Ah, Senhor, outros talvez estejam indo ao forno, Senhor. Mas diante de todo esse processo de
lapidar, de polir, de enrijecer, esse processo, Senhor, de podar, Senhor, de limpar, a Deus, as nossas vidas, é para que nós venhamos a crescer mais e mais na graça e no conhecimento de Ti. Por isso, Senhor, tira do nosso coração todo o temor que é desnecessário, mas coloca uma fé, coloca a confiança, coloca, Senhor, a paz que nós necessitamos ter para saber que Tu estás no comando e no controle de todas as coisas. Pai, eu oro por essas pessoas que estão aqui nesta manhã, que vieram para ouvir, não a mim, vieram ouvir a Ti, a Tua voz, a Tua palavra. Que esta palavra, Senhor, possa ser ministrada ao coração de cada uma dessas pessoas e venha a ser ela palavra de frutificação, palavra de renovação, de fortalecimento, para que nós sempre sejamos esse ramo ligado à videira e sempre estejamos com a nossa vida disposta a ser trabalhada pelo Senhor. Ah, Senhor, muito obrigado, Senhor, por este dia. Muito obrigado por esse momento. Muito obrigado por poder estar aqui a receber a Tua palavra para o dia de hoje. Assim oramos para que o Senhor abençoe a vida de cada uma dessas pessoas e aquilo que há necessidade de ser feito. Nós queremos dizer, Senhor, estamos abrindo a porta do nosso coração para que o Espírito Santo venha e opere e trabalhe em nós, segundo não o meu querer, mas o Teu querer e a Tua vontade, e ela é soberana sobre a minha vida. Por isso, Pai, eu oro e entrego em Tuas mãos a vida dos nossos irmãos, como também a minha, para que nós sejamos por Ti trabalhados, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmão, nós vamos estar nesta manhã servindo ao Senhor com o nosso dízimo, com a nossa oferta, e logo após a nossa irmã Mônica vai estar assumindo aqui, porque há muitas coisas por acontecer, mas vamos estar servindo ao Senhor nesta manhã com o nosso dízimo, com a nossa oferta, querendo lembrar a toda a igreja que após o culto nós vamos ter o almoço do Dia das Mães, né? Então, nós estaremos indo para o almoço e os nossos jovens, como eu já havia dito, algumas irmãs estiveram aqui ontem trabalhando até tarde, preparando. Olha como ficou bonito. Ficou bonito? Ó, o painel, né? Bonito, com muito amor, com muito carinho, né? Tem um painel lá atrás com as fotos, né, das mamães. Tem muita coisa, né, que foi feita com muito amor e com muito carinho. Você não sabe, talvez não veja, mas há muitas pessoas que estão por trás dos bastidores trabalhando para proporcionar esse momento tão maravilhoso que eu e você estamos aqui desfrutando. Portanto, há pessoas que já trabalharam bastante, né? Há outras que ainda não trabalharam, mas vão ter oportunidade de fazer, né? Então nós pedimos a colaboração. Já falei com o irmão Abimeleque. O irmão Abimeleque, ele está responsável por liderar os jovens. Ao término do almoço, eles vão estar coletando todos os pratos, copos, botando no saquinho plástico, amarrando e jogando lá no dump. E depois ter uma caneta para cada um, né? Vão dar uma geral lá no fellowship. Porque, por mais que a gente tenha cuidado, sempre cai um arroz, uma farofa, alguma coisa. Então tem que dar uma varridinha, arrumar as mesas. Tem material para recolher, as jarras tem que ser colocado novamente dentro daquelas caixinhas de papelão. Esse é o ornamento da igreja. E depois eu tenho que levar para o carro para botar lá. Então nós pedimos a ajuda dos jovens que nos auxiliem nesse trabalho, né? Então o Abimeleque, eu já falei com ele está responsável em convocar aí os nossos jovens para nos ajudar nessa tarefa de recolher o lixo no final, jogar no dump, dar uma geral lá no fellowship. E as irmãs que não puderam vir ontem para ajudar aqui, poderão ajudar no final, né? Tem que recolher as toalhas, tem que recolher toalha, tirar a jarra, tem que fazer muitas coisas. Então você terá a oportunidade de ajudar no final. Então nós pedimos a colaboração, né, de todos, né, para que não fique pesado para ninguém. Nós queremos que você venha, participe, desfrute, né, de tudo que foi preparado com muito amor e carinho para você, mas entenda que é muito trabalho, que há pessoas que estão trabalhando já há 2 semanas antes, preparando muitas, roupa para criança, painel, álbum de foto, é isso, é aquilo, e sai na rua e compra isso e compra aquilo. Você não tem ideia, mas é um corre-corre tremendo, né? Muitas das vezes a gente chega lá diante e senta, que lindo, maravilhoso, mas não sabe quanta gente se envolveu para tornar aquilo possível. Amém? Então vamos estar orando pelas nossas ofertas na manhã de hoje, em nome de Jesus. E logo após nós estaremos passando para a irmã Mônica, e ela vai estar
assumindo essa parte, que é a homenagem para o Dia das Mães. Já que não volta, pode orar, por favor, pelas ofertas.